A TV Câmara segue entrevistando os parlamentares que compõem o Legislativo jauense em uma nova rodada do programa Fala Vereador. E nesta edição eu recebo aqui no plenário da Câmara Municipal o vereador Luizinho Andretto. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Eu que agradeço mais uma vez de estar aqui, tendo a oportunidade de passar o que foi feito nas últimas sessões. Bom, vereador, a gente começa a nossa prestação de contas aí com um morador da cidade falando justamente sobre a situação com a Justiça Eleitoral. A sua cadeira vinha sendo pleiteada ou até mesmo a sua vaga questionada na Justiça Eleitoral e você obteve uma decisão favorável. A justiça foi feita no seu ponto de vista? Eu não tenho dúvida, Ângelo. Desde o começo a gente sabia que nada tinha sido feito de errado. Usei uma página que é minha, ela é lícita, ela não é uma concessão pública, não tem registro, não é registrada comercialmente, então só tenho a agradecer à Justiça que cumpriu o seu dever e viu que não tinha nada de errado. A vaga é minha por direito, pela escolha do povo nas últimas eleições. Isso até de alguma forma dá mais segurança para dar sequência no seu trabalho aqui na Câmara? Com certeza, porque a gente, às vezes, eu trabalhava muito na insegurança, né? Às vezes eu não queria seguir um projeto um pouco mais longo, que demandava mais tempo, porque não tinha a certeza de permanecer no cargo. Já teve aquela derrota em Jaú, a gente já fica meio receoso, apesar de saber que em São Paulo seria revertido, eu tinha uma expectativa forte e ela se concretizou. Então agora já dá para trabalhar um pouco mais tranquilo em uns projetos que podem demandar um pouco mais de tempo, de mais estudo. Agora, essa ação ela terminou ou ainda há risco de alguém pleitear uma nova ação ou esse assunto já está finalizado? Ela cabe recurso ainda, recurso em Brasília, tem embargos, esses termos jurídicos eu não vou entender muito, mas eles podem ainda recorrer em Brasília, mas a decisão que foi tomada por unanimidade em São Paulo, ela se baseou com decisões de Brasília, então fica um pouco difícil, nada é impossível na justiça, né? Depende, muda o entendimento das pessoas que estão julgando, mas a princípio estou um pouco mais seguro que seria um pouco mais difícil mudar a situação lá em Brasília. Legal, é importante dar esse feedback para a população, principalmente para os seus eleitores. Com certeza. Vereador, vamos falar então agora sobre o primeiro projeto de lei de autoria sua que foi aprovado aqui na Câmara Municipal, né? Um projeto que estabelece regras sobre a sinalização nos casos de interdição de vias públicas aqui na cidade. Como é que surgiu a ideia de apresentar esse projeto e qual a expectativa agora para o cumprimento do que estabelece a propositura? Ô Ângelo, desde das primeiras vezes que a gente conversou nessas oportunidades do Fala Vereador, eu passei muito que eu recebo as demandas na minha página, no meu perfil, e acabo trazendo para a Câmara. Esse foi o intuito desde o início, de quando eu me candidatei, foi isso, era trazer as demandas. E uma das demandas, um dos pedidos, que era o pessoal que convive com o trânsito caótico jauense, às vezes encontrava do nada uma rua fechada. E aí você não tinha a oportunidade de fazer uma alternativa de um caminho diferente para não mudar o itinerário seu. Chegava, dava de encontro com uma rua fechada, às vezes tinha que fazer todo um retorno. E o que visa o projeto meu? É que seja feita uma sinalização com antecedência, que a pessoa não seja pega de surpresa com a rua interditada e tem que fazer todo um caminho diferente. Aqui a concessionária geralmente que faz mais interdições, sim, mas aí é válido também para eventos e todos os tipos de interdições necessárias, mas que seja avisado com antecedência. Olha, ali à frente vai ter uma obra, desvia o caminho, uma coisa simples, que acho que vai facilitar muito. Além disso, o projeto ele visa que interdições noturnas que atinjam o período noturno sejam iluminadas, as interdições que hoje não tem, dificilmente você vê uns cones com iluminação. E o principal de todos, que eu acompanhei algumas situações, é sobre as viaturas de SAMU, bombeiro e até mesmo militar, policial, que eram pegos de surpresa com interdições. Algumas vezes chegava no local, num socorro, uma vítima que não podia esperar, acabava dando de encontro com o local fechado, a rua fechada, tendo que fazer todo um retorno. Então, para ser feito o fechamento de uma via, hoje a empresa que vai fazer alguma obra e precisa da interdição, entra em contato com o SAMU, com o bombeiro e avisa, olha, vai estar interditada essa rua para procurar um caminho alternativo. Vai precisar informar, então, essas instituições. Sim, vai precisar informar. A gente fala muito sobre os projetos de gaveta, que acabam ficando na gaveta, mas esse projeto, assim que for sancionado pelo prefeito,
acredito que não vai ter nenhuma uma vontade dele de fazer isso, eu vou pessoalmente encaminhar a concessionária de água, de luz, para que faça valer essa lei e que seja cumprida, pelo menos para não prejudicar a população jauense já no trânsito, que, como eu falei, é caótico. E não custa nada, né, vereador? É simples. Não custa Até nada. tem uma conversa meio adiantada com a Águas de Jaú sobre a criação de um SMS. Que eles vão, as pessoas que queiram se cadastrar num SMS recebem aonde vai ter a interdição do dia. A gente acompanha que eles anunciam em rádio, às vezes na internet, mas aí a pessoa vai ter aquela particularidade de receber no celular, que toda hora no celular, recebe uma mensagem de SMS, olha, a rua tal vai estar interditada hoje, então a pessoa já faz um trajeto novo. A princípio, Ângelo, eu até vi alguns comentários, a pessoa fala assim, pô, mas vereador tem que fazer coisa mais interessante. Eu acredito que pode ser que não seja interessante para algumas pessoas, mas vai interferir para outras. Então, às vezes, o que não é importante para mim é importante para outra pessoa. A gente tem que trabalhar por todos aqui na cidade. Bom, e falando em trabalhar por todos, vereador, o senhor tem reclamado bastante durante as sessões ordinárias, tem cobrado bastante a prefeitura, porque vem recebendo, obviamente, reclamações com relação aos buracos aqui da cidade. O senhor mostrou aí vídeos, fotos, principalmente ali do bairro onde o senhor mora, que é o Nova Jaú. Como é que o senhor analisa essa questão? Já recebeu alguma resposta, mesmo que informalmente, do executivo? Informalmente, eles falam que o contrato com a fornecedora de massa terminou no início de setembro e foi aberta uma licitação recentemente, só que ela foi impugnada. Inclusive, o senhor fez um requerimento perguntando sobre isso. Isso, eu fiz um requerimento solicitando informações sobre o contrato. Porque, eu vou usar uma comparação, mas é como se fosse um remédio que não pode faltar na rede básica, o asfalto, é coisa básica, é o básico. Tem que estar lá disponível. E a prefeitura, às vezes, acaba passando a licitação de coisas básicas, como é o recap. Isso não pode, isso tem que ter um planejamento. Então, o requerimento meu vai ao encontro disso. Buscar informações se a prefeitura já estava com previsão de encerramento do contrato antigo, se ela tem intenção de renovar com a empresa que fornecia, ou se então ia fazer uma nova licitação. A princípio, houve o interesse de fazer uma nova licitação, só que em detrimento de deixar a cidade hoje cheia de buraco. Sinceramente, eu espero muito que no Nova Jaú, onde eu moro, não seja político o problema lá, porque é inadmissível a situação que está o bairro e a quantidade de reclamação que a gente recebe. Tem um bairro que o senhor recebe mais reclamação, vereador? Eu não sei se é porque eu moro no bairro que eu recebo mais reclamação de lá, porque a pessoa fala assim, poxa vida, tem um vereador aqui e não consegue tampar um buraco. Deixar claro para a população, aproveitando essa oportunidade, que não é o vereador que vai tampar o buraco. Quem tampa o buraco é a prefeitura. O trabalho do vereador é investigar, é cobrar. É o que eu estou fazendo. Eu não vou conseguir ir lá no CEPROM pegar a massa e tampar o buraco, muito menos fazer a licitação de um serviço desse. Então o que a gente faz é cobra. Todo dia lembrar, mostrar, quem acompanha a sessão vê que eu coloco os vídeos, eu deixo lá explicando para a pessoa, para o secretário de mobilidade, aonde fica o buraco, mostro certinho para ele, mas depende do empenho da prefeitura, deixar claro isso. O meu trabalho eu estou fazendo, cobrando, buscando solução. Agora depende muito da prefeitura e aí a gente vê que está bem devagar o negócio aqui. Apesar de ter um bom dinheiro em caixa, está morrendo na praia com situações básicas, que é asfalto. O asfalto, remédio, médico, tem um monte de coisa. É que a gente puxou mais o lado do asfalto. Mas você vê que está faltando médico, está faltando remédio, fitinha com problema. Esses dias a fitinha veio enrolada, a fitinha de diabetes veio enrolada no papel toalha. Então, umas coisas descabidas que quando a gente vê na tribuna os vereadores de base falando que tem dinheiro, superávit, que nunca houve tanto dinheiro no caixa da prefeitura, e na situação básica a gente está patinando, é inadmissível, não é possível. Vereador, a gente tem ainda um minutinho. O senhor havia feito um requerimento, questionando sobre o fechamento, a possibilidade de fechamento da CEMEI professora Romilda Leonor de Conte. E esse fechamento foi anunciado pelo Poder Executivo. Como é que o senhor analisa essa questão? A gente está num momento da nossa educação que era para estar abrindo escola, não fechando. É uma escola que está lá há mais de 30 anos na Vila Maria. Está atendendo as famílias ali daquela região e recentemente a gente teve uma reunião envolvendo os pais das crianças e eles estão indignados com a situação que está acontecendo lá. De tanto tempo que funcionou, agora que veio o apontamento do Tribunal de Contas e disse que tentaram tratativas com a diocese ao qual pertence o prédio, que é da igreja,
tentaram tratativas para fazer as adequações necessárias ao Tribunal de Contas. A princípio, eu obtive uma informação que o responsável da diocese não estava sabendo dessa tratativa para fazer intervenção. Então, a gente se comprometeu lá com os pais a tentar buscar uma solução junto à diocese, se pode fazer as alterações no prédio para adequar e ficar de acordo com o Tribunal de Contas manda. Mas a gente deixa bem claro, eles esperaram começar o ano letivo, a gente estava de um período de pandemia, que as aulas estavam sendo remotas, eles esperaram voltar o ano letivo, faltando 3 meses para acabar o ano, falando que ano que vem já não vai ter mais aula. Então é aquela coisa, deixaram a gente num caminho curto para resolver um problema que poderia ter estudado antes, conversado antes. Então não vou prometer uma solução, mas a gente vai buscar o que é possível para sanar esse problema da escolinha lá no Vila Maria. Pois bem, tempo esgotado. Falei bastante hoje, hein? Hoje foi bastante, viu? Muito obrigado. Nós recebemos hoje aqui no programa Fala Vereador o Luizinho Andretto, do Republicanos. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.